Ouviremos nesse instante a exposição da palavra do Senhor. Estamos em nossa série de exposições na carta do apóstolo Tiago, hoje no capítulo 5, versículos 1 a 6, mas inicialmente faremos uma leitura em Mateus 6, versículos 19 a 21. Isso porque as palavras de Tiago refletem o ensino de Jesus Cristo no Sermão do Monte. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Assim diz a palavra do Senhor: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Agora vamos ao texto de Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração, e em dia de matança tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar, amados irmãos, e rogar ao Senhor mais uma vez a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, oramos agora e pedimos Tua graça, mais uma vez, quando vamos ouvir a exposição da Tua palavra. A nossa confiança não se estriba sobre o conhecimento do pregador, suas horas de estudo ou quaisquer outras habilidades que ele pudesse ter. Nós confiamos e esperamos que o Teu Espírito Santo há de nos falar pela exposição da Tua palavra, que é viva e eficaz. Por isso, rogamos que o Senhor ajude o pregador para que ele pregue fielmente, com a sabedoria do alto, e ajude os ouvintes para que apreendam, recebam com alegria a Tua palavra, que ela produza frutos que glorifiquem o Teu Filho Jesus Cristo. Seja conosco também agora, enquanto ouvimos, dá a nós o ouvir atento e o coração humilde para receber a verdade como a palavra do Senhor. Nós oramos e pedimos tudo isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, provavelmente todos vocês concordam que questões relacionadas ao salário e ao trabalho são vitais. Nós precisamos viver, precisamos comer, precisamos nos vestir. E elas são vitais especialmente em uma sociedade urbana como a nossa, onde sabemos que a subsistência do pobre depende
do seu salário. Geralmente, ele não tem reservas para o momento seguinte. Mas mesmo reconhecendo isso, também reconhecemos que vivemos em um mundo caído, cheio de problemas graves. Há ricos que exploram os pobres sem misericórdia. Há contratantes que retêm o pagamento. Há impostos abusivos, criminalidade, fraudes constantes. De fato, a injustiça está por toda parte. E diante disso, qual é a solução para a exploração que priva o trabalhador do seu pão? O mundo tenta oferecer respostas. As respostas do mundo são respostas ideológicas. Por um lado, há aqueles que dirão, bom, o sucesso para o mundo, o bem-estar do mundo consiste no socialismo. Por outro lado, há aqueles que dirão, olha, o sucesso e o bem-estar do mundo depende do capitalismo. Há aqueles que buscarão refúgio nos sindicatos ou em promessas políticas do espectro A ou do espectro B. Mas se você leu um pouco de história, você sabe que essas estruturas humanas que se apresentam como solução, uma vez que chegam lá, rapidamente se convertem em novos instrumentos de exploração. É isso. Então, a raiz do problema não é a falta de uma ideologia econômica. E como cristãos devemos apontar a raiz do problema. A raiz do problema é o coração humano, o pecado no coração humano. O problema, antes de tudo, é espiritual. O problema do mundo em todas as suas vertentes, inclusive esta, a econômica. As injustiças feitas aos trabalhadores são decorrentes do pecado. E óbvio, isso não é um problema novo. Ele existe há muito tempo que houvesse qualquer ideologia conhecida hoje. Por exemplo, nos dias de Tiago, que acabamos de ler, isso também foi um problema. Como nós já observamos, Tiago escreveu para cristãos que estavam passando por perseguição. E agora, no capítulo 5, versículos 1 a 12, percebemos que este sofrimento ocasionado pela perseguição e descrito de diversas formas na carta, acontece, mas este sofrimento é acrescentado. Esses irmãos estavam sendo explorados por ricos opressores. Como é que eles, como cristãos, deveriam reagir a essa opressão? Tiago oferece a resposta, versículos 7 a 12. Mas antes disso, ele descreve o problema, versículos de 1 a 6. Ele apresenta o problema para encorajar seus leitores a olharem para Deus. E por isso, nesta manhã, a nossa atenção volta-se para a certeza da justiça divina. Eu vos anuncio, então, a palavra de Deus nesta manhã sob o seguinte tema: o julgamento divino sobre a ilusão da riqueza opressora. O julgamento divino sobre a ilusão da riqueza opressora. Primeiro, vamos olhar para o versículo de número 1. O anúncio da miséria vindoura. Veja em sua Bíblia. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Ao lermos o versículo 1, nós podemos notar, em contraste ao capítulo anterior, uma mudança no tom. O capítulo 4, Tiago falou aos comerciantes cristãos que estavam planejando sem Deus. Mas agora ele se volta com severidade, um tom diferente, contra os ricos ímpios. Provavelmente aqui se refere a proprietários de terras, judeus ou romanos,
que estavam oprimindo os irmãos da igreja, aproveitando a fragilidade deles naquele momento. Essa expressão atendei agora, no início do versículo 1, indica uma figura de linguagem que geralmente é usada em discursos retóricos. É uma figura conhecida como apóstrofe. Refere-se a falar para pessoas que não estão presentes para o benefício das que estão presentes. Neste caso, Tiago se dirige aos ricos opressores não cristãos que não leriam essa carta em benefício dos cristãos que estavam sendo oprimidos que leriam essa carta. O objetivo, então, não é tanto de atingir os ricos opressores, mas de consolar os pobres dentro da igreja. O objetivo era assegurar aos crentes que a impunidade tem os dias contados, Deus fará justiça. E então esses ricos opressores são advertidos sobre a condenação que viria sobre suas vidas. Eles são chamados a lamentar o triste fim que lhes aguardava. Isso se evidencia em dois verbos que aparecem aí, chorar e lamentar. No texto original, esses verbos denotam um choro compulsivo, gritos de terror incontrolável. Isso é tipicamente associado à ideia do juízo final. É quando alguém chegar ao juízo final, o tipo de grito, de choro que haverá naquele dia. Tiago está, então, não falando contra os ricos, dizendo haverá uma crise financeira ou haverá uma falência nos negócios. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando sobre desventuras ou misérias eternas. Por assim dizer, Tiago está abrindo o véu dos dias finais para mostrar o destino final daqueles que fazem da riqueza o seu Deus. Amados irmãos, isso nos lembra que a injustiça deste mundo não tem a última palavra. Aqueles que agora exploram os mais vulneráveis, aqueles que agora se enriquecem com o sofrimento dos mais pobres, podem ser empresários desonestos, políticos corruptos, criminosos, líderes religiosos, estelionatários e opressores de todo tipo. Eles prestarão contas diante do juízo de Deus. Hoje, eles podem rir. Um dia como hoje, o domingo, eles podem reunir amigos e familiares e fazerem grandes banquetes. Mas o dia virá em que o seu riso se converterá em pranto eterno. Isso quer dizer, Deus não é indiferente ao sofrimento, especialmente do seu povo. E naquele dia, quando o juízo chegar a essas pessoas, o poder político, a violência, os discursos manipuladores, as riquezas, de nada lhes servirá. Tais pessoas agora podem se julgar, então, bem-aventuradas. Mas o que lhes espera? Lhes espera a desventura infernal, a miséria eterna, o contrário da bem-aventurança eterna. Então, meus irmãos, não imaginemos que Deus está indiferente às injustiças que acontecem neste mundo. Se os opressores pudessem contemplar o que lhes aguarda, eles não estariam festejando. Pelo contrário, eles iriam chorar e lamentar. O juízo de Deus contra os opressores é certo, eles não ficarão impunes. Agora, o segundo ponto. A prova da riqueza corrompida. Vamos ler os versículos 2 e 3. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem,
e a sua ferrugem há de ser por testemunha contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Então, os versículos 2 e 3, Tiago está descrevendo o julgamento como algo certo, e ele faz isso de tal maneira que os verbos que Tiago usa aqui estão todos eles no passado. As riquezas, diz ele, apodreceram, as roupas foram comidas pela traça. Ele está usando imagens poderosas. E veja o que ele diz, como essa imagem é poderosa. O ouro e a prata enferrujados. Crianças, será que o ouro enferruja? Não. Então, tecnicamente, o ouro não enferruja. Mas Tiago está usando uma figura de linguagem, uma metáfora, para mostrar a inutilidade total dessas riquezas no dia do juízo. A imagem fornecida por Tiago é de que os ricos opressores estão acumulando riquezas, prata, ouro. Mas isso não servirá diante de Deus. Então, vamos ter uma analogia para isso, crianças. Como é perigoso confiar nas coisas erradas. Imagine, crianças, que o pai de vocês diga, vamos à praia. Claro que isso vai demorar algumas horas, né? Mas dissesse, vamos à praia, vamos tomar um banho de mar. Talvez no litoral sul, litoral norte, ou em outro estado. E aí vocês vão para uma casa de praia, e o pai de vocês vai até o posto de gasolina, compra uma sacola de gelo e diz, olha, está garantido, refrigerante gelado, suco gelado, água gelada para o dia todo. Mas o pai de vocês é marinheiro de primeira viagem. Não está acostumado a sair desta forma. E ele esqueceu um item precioso, a caixa térmica. Então ele leva a sacola com gelo, e então ele diz, olha, é bem cedo, aqui está molhado, a areia está fresca, vamos colocar a sacola de gelo aqui, e daqui a pouco teremos coisas geladas para tomar. E ele coloca lá, e vocês vão brincar, jogam bola, entram na água, brincam, e daqui a pouco, depois de brincar, vocês dizem, papai, eu estou com sede. E seu pai diz, bom, vamos lá, vamos pegar água gelada. Mas depois de algumas horas, o que temos agora? Não temos mais uma sacola com gelo. Temos uma sacola com água quente. A areia estava quente, derreteu o gelo, e tudo se foi embora. A confiança desse pai estava em algo que não poderia resistir ao calor. Assim é com os ricos opressores no dia do juízo. O calor do juízo de Deus, o calor da santidade de Deus, derrete a segurança humana. Aquilo que eles acumulam, aquilo que eles, por assim dizer, enterram na areia, não servirá de resgate, pelo contrário, servirá, diz Tiago, de acusação. As riquezas acumuladas injustamente, diz Tiago, serão como testemunhas. A imagem de um tribunal são provas da injustiça. Então, os que se recusam a usar as suas riquezas para a glória de Deus serão condenados pelas próprias riquezas que acumulam. Quanto mais riquezas, mais testemunhas contra esta pessoa. As riquezas acumuladas entram, então, diz Tiago, em processo de corrupção. E essa corrupção é uma evidência, é uma prova contra os ricos injustos. Então elas não só são inúteis no dia final, como são provas, testemunhas que contribuem para o justo juízo de Deus contra os ricos opressores. Tiago diz aqui que essa ferrugem há de devorar como fogo as vossas carnes. Então, uma riqueza acumulada egoisticamente se torna uma espécie de combustível
da própria condenação. Então os ricos opressores pensaram que estavam acumulando tesouros, mas eles estão apenas acumulando ira para o dia da ira. O acúmulo da riqueza parece ser um bom caminho para as pessoas deste mundo. A vida da riqueza parece ser a melhor. E talvez você já pensou isso. Quando você olhou fotos bonitas, viagens, casa bonita, no Instagram e disse, uau, que vida, que pessoa de bem, como a vida dessa pessoa é tão boa. E mesmo não tendo riquezas, nós podemos cair nesses mesmos pecados. Um pobre pode ser ganancioso, avarento, e pode tentar ostentar com coisas mínimas. E pior ainda, abraçar essa perspectiva nos leva a descontentamento. Você se pega invejando os ímpios. Como o homem do Salmo 73. Como é que os ímpios têm saúde? Como é que os ímpios têm dinheiro? Como é que os ímpios parecem ter todas as coisas boas da vida? E eu, um servo de Deus, não as tenho. Tudo parece ir bem com eles. Mas, amados irmãos, aqui está a advertência. O que eles possuem não pode ajudá-los no dia final. Pelo contrário, apenas contribuirão para a miséria eterna daqueles que amaram as riquezas e nelas confiaram. Então percebam, como todos os ídolos, as riquezas também no final decepcionam. Entender isso deve nortear a forma como nós lidamos com este assunto. Se você tem pouco ou se você tem um pouco mais, se você tem sido abençoado, lembre-se, você é apenas um mordomo. E vocês devem lembrar, o conceito de mordomia é o conceito de que você não tem nada e você trabalha apenas para o lucro do seu senhor, não para o seu lucro. Esse é o conceito de mordomia. Então, a forma como lidamos com os bens materiais é um indicativo, como disse Jesus e repete Tiago, de onde se encontra o nosso coração, em quem está a nossa confiança. Agora vamos para os versículos finais, 4 a 6, a causa da condenação eterna. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração no dia da matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. A partir do final do versículo 3 e seguindo até o versículo 6, Tiago então apresenta as provas do crime. Tiago diz aos ricos opressores, tesouros acumulaste nos últimos dias. Os últimos dias são tudo que temos entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, estamos há muito tempo nos últimos dias. A questão levantada, então, é a seguinte: nesses últimos dias, onde está o nosso tesouro? E aqui as palavras de Tiago ecoam o ensino de Jesus em Mateus 6. O resumo disso é: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, se o tesouro de alguém está na terra, tal pessoa estará preocupada em enriquecer, em viver uma vida confortável, em alcançar tudo que seu coração deseja, planeja, uma vida longa para desfrutar o máximo os prazeres dessa vida.
Então sua preocupação será quanto à sua comodidade no presente e segurança no futuro. Estar com o coração na terra não é outra coisa, meus irmãos, senão estar centrado em nós mesmos. E já sabemos o resultado disso. Você se vê em tal situação, quando você está com o coração na terra, que você se vê obrigado a brigar por uma fatia da boa vida. Você se preocupa e deseja isso mais do que tudo. Se o seu coração está no céu, significa que está em Cristo Jesus. Nesse caso, sua preocupação está em acumular tesouros no céu, com Deus. Dessa forma, então, você será grato por aquilo que Deus tem dado a você e usará o que Ele tem dado a você para os propósitos do reino de Cristo e da glória de Deus. Aqui, então, é importante observar um ponto. Que a condenação aqui anunciada não é por causa das riquezas. O problema não é a riqueza em si. Mas aqui a condenação é por acumular em vez de usar para a glória de Deus. A condenação vem da atitude de alguém que não se vê como mordomo, que administra como se estivesse buscando sua própria riqueza. Aqui, em contrapartida, se evidencia uma característica do verdadeiro cristão, uma visão da eternidade que afeta a sua maneira de lidar com os bens materiais. Se você é um cristão, seu mundo não orbita ao seu redor, mas sua vida inteira, inclusive seus bens materiais, seu salário mensal, orbita ao redor de Jesus Cristo. Então, quando temos isso em mente e vemos esse juízo severo sobre os ricos opressores, nos perguntamos por que esse juízo é tão severo contra eles. Algumas razões são dadas. Primeira, pelo clamor do salário retido, no versículo 4. Então, Tiago está pintando uma cena do tribunal. O salário foi roubado dos trabalhadores que colheram os campos. Está clamando. Esse clamor não se perde no vento. Ele entra, diz Tiago, nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Isso é um título de Deus no Antigo Testamento que evoca a ideia de que Deus comanda as hostes celestiais, que Deus é o guerreiro que luta pelo seu povo, que vinga o seu povo, que faz justiça. Então, podemos ter um cristão que não tem um sindicato, não tem um advogado, não tem influência política, mas se ele está em Cristo, aqui está. Ele tem o Senhor dos Exércitos que ouve o seu gemido e age. A segunda razão para o juízo é pela vida de autogratificação dos ricos opressores. Tiago acusa os ricos de viverem regaladamente nos prazeres. Ele coloca isso dizendo, eles engordaram o coração. Então a imagem aqui é de um animal sendo cevado, engordado dia após dia. O animal então está comendo feliz. É como alguém que vai ter uma ave para o final de ano num sítio. Vamos comer uma ave no final de ano. Alimenta a ave durante o ano todo, para no final do ano dizer, vem cá, chegou o fim da sua vida. Essas pessoas podem engordar o coração, satisfazendo os seus desejos, podem ter tudo que o dinheiro pode comprar, podem viver entregues aos prazeres deste mundo. A vida dessas pessoas até parecerá, principalmente nas imagens do Instagram, uma vida desejável. Mas, no dia da matança, isto é, no dia do julgamento final, essas pessoas enfrentarão o castigo eterno. E aqui está a ironia. Elas buscaram a vida prazerosa aqui e agora,
mas elas perdem a vida prazerosa na eternidade. O terceiro motivo para o juízo é a violência contra o justo. Diz: condenastes e matastes o justo, versículo 6. Isso aqui pode se referir aos tribunais, tirando as terras dos pobres, levando-os à fome e à morte, ou pode ser uma referência final ao próprio Cristo, o justo, que foi morto pelos poderosos deste mundo. Então, amados irmãos, entendam como vocês têm que lidar com essas coisas todas. Você trabalha, talvez numa repartição pública, talvez para uma empresa pequena ou grande, talvez você seja alguém que presta serviços de maneira autônoma. E você terá que lidar com pessoas que estão vivendo como se elas tivessem que devorar umas às outras por lucro. Se você recebe um aumento, alguém se preocupa. Se você está em vistas de ser promovido, há várias pessoas preocupadas com isso. É como se o mundo fosse o mundo dos mais fortes. Como se a teoria de Darwin fosse aplicada à vida econômica. E um risco nisso tudo é que, ouvindo esses métodos, aprendendo esses métodos, sendo exposto a esses métodos, nós nos pareçamos como a noiva na garagem do mecânico, com graxa para todo lado, quase impossível não sujar o vestido. Mas vocês devem lembrar. Se vocês estão em Cristo, vocês morreram para o mundo e para os seus métodos. Vocês não podem agir como o mundo. Então tem que ficar claro para todos nós. Se você é uma pessoa humilde ou tem um recurso um pouco maior, se você está em Cristo, de forma alguma, você pode ser e deve ser um opressor. Nunca. Não seja. Então tenha cuidado. Quando você vai comprar uma coisa e tem um preço justo, e você ainda quer baixar mais do que o preço justo, isso é opressão. Tenha cuidado quando uma pessoa humilde vai até o seu apartamento realizar um concerto. E há entre esses aqueles que exploram, mas também há aqueles que oferecem o preço justo. E você, diante do preço justo, ainda clama para que o preço abaixe ainda mais, podendo você pagar. Uma cultura que deseja explorar de todas as formas. Uma cultura que não pensa nas necessidades dos outros. Uma cultura que quer levar vantagens até nas coisas mínimas, em centavos. É uma cultura maldita, que não tem a bênção de Deus, que não está de acordo com a obra de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quem tem seu coração em Cristo, quem tem tesouros no alto, não pode ser um opressor. Então, se estamos em Cristo, significa que com Cristo morremos para nós mesmos, como ouvimos no último domingo, morremos para este mundo, morremos para nossas paixões e desejos, fomos libertos da escravidão às riquezas para viver a liberdade de quem descobriu o verdadeiro tesouro. Por outro lado, meus irmãos, quando vocês sofrerem prejuízos, quando vocês se sentirem explorados, quando vocês se sentirem defraudados e enganados, quando forem alvos de injustiça, nunca se esqueçam. O Senhor dos Exércitos está vendo e ouvindo. Ele fará justiça.
Lembrem-se de que vocês possuem um tesouro imensurável que ninguém pode tirar. Cristo, o tesouro eterno e inigualável. Então, quando você sofre prejuízo, o que são os prejuízos terrenos diante do que você tem em Cristo? Eu ouso dizer que são como um homem bilionário que foi até a padaria e deixou cair 5 centavos. O que ele perdeu? Diante do que ele tem, ele não perdeu nada. Quem perde com Cristo não sofre nenhum prejuízo verdadeiro. Eis o consolo do Evangelho. Em um mundo cheio de injustiças, o Espírito Santo nos ensina: os injustos serão condenados, e os que confiam em Cristo desfrutarão a verdadeira riqueza para sempre. Portanto, que o nosso coração não esteja na riqueza que apodrece, mas no Cristo que vive e reina para sempre. Amém.